Uma das coisas que a gente falava nas primeiras aulas de ecologia é que ecologia, por definição, como nós já falamos aqui na nossa live, é a ciência que estuda interações. Ah, que tipo de interações? Todas as interações. A ecologia começa estudando a interação de um organismo com o ambiente em que ele vive, com características de temperatura e umidade, por exemplo. E aí eu posso pegar e eu posso usar como objeto de estudo um indivíduo. Então eu quero entender como o senhor Márcio Errara reage quando está úmido demais em relação à temperatura. Então o que eu faço? Eu mantenho a temperatura estável, então eu vou lá e mantenho a temperatura de 25 graus, eu vou alterando a umidade do ambiente e vou medindo parâmetros de qualidade fisiológica dele para tentar entender se a humanidade influencia ou não nesses parâmetros fisiológicos. Uma outra coisa que eu posso fazer é perguntar para o Márcio também como ele está se sentindo correndo a 25 graus com uma umidade de 20% e como ele está se sentindo a 25 graus correndo com uma umidade de 80%. Será que isso também afeta a percepção dele do ambiente? Então tá. Isso quer dizer que eu posso analisar a ecologia do Márcio. E isso tem espaço. Tem alguns organismos que eu vou estudar como organismos, certo? E é um estudo válido. É um estudo válido desde que nós entendamos que ele está limitado ao Márcio, que aqueles valores não podem ser extrapolados. Então eu tenho a minha pergunta relacionada a como o Márcio interage com a umidade do ambiente. Uma segunda escala de estudos que a gente pode fazer é que a gente pode pegar um monte de Márcios. Então a gente pode pegar o Márcio e pegar vários indivíduos da mesma espécie que ele, e aí a gente pode começar a pensar em variabilidade, se a gente vai variar, se nós não vamos variar. Isso também pode estar ligado à pergunta do trabalho que a gente está fazendo. Então eu posso pegar um monte de Márcios e aí eu posso montar o mesmo experimento, certo? Então eu vou montar o mesmo experimento, vou pegar o Márcio e vou tentar entender como que a umidade, afeta aquela espécie, ou melhor, aquela população. Por que é importante a gente entender isso? Porque as populações variam entre áreas. A população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive na mesma área. E aí eu posso ter variação de uma população de um lugar para outro. Então a minha pergunta também está ligada e também tem que ser definida as limitações daquele grupo de estudos que a gente tá estudando, certo? E aí eu vou colocar toda a variação possível daquela população dentro do meu espaço. Esse estudo também é válido, desde que a gente restringe as respostas que a gente obteve ao resultado daquele estudo. E uma coisa que é importante é o seguinte: se eu fizer um experimento só com o Márcio, eu tenho uma certeza de como o Márcio reage à umidade naquelas condições que eu estou colocando ele. Só que, a hora que eu coloco uma população, a gente tem que começar a se preocupar um pouco mais com essa história de estatística que todo mundo fala. Por que a gente tem que começar a se preocupar com isso? Porque a partir do momento que eu estou considerando uma população, eu tenho variação entre os indivíduos. Então, o que eu estou tentando fazer, a hora que eu estou usando estatística como ferramenta, é tentar achar padrões que sejam comuns, ou pelo menos que sejam extremamente parecidos a todos os indivíduos ou a maioria dos indivíduos daquela população. Certo? Beleza. Então a gente fez uma ecologia baseada em um indivíduo e agora nós estamos falando de uma ecologia baseada em um conjunto de indivíduos da mesma espécie. O próximo passo lógico que a gente tem é tentar entender como uma outra espécie influencia o Márcio. Então, por exemplo, se o Márcio está correndo de um leão, eu preciso tentar entender como que a interação do Márcio com o leão influencia no resultado daquela interação. Só que aí eu não estou falando do indivíduo, eu estou falando de populações. Então, se eu pegar uma população de Márcios e uma população de leões e colocar no mesmo ambiente, qual que é o resultado que eu vou ter para essa história, para essa interação entre leões e Márcios? E principalmente, aqui falando da nossa ecologia, da ecologia evolutiva que a gente estuda, como isso afeta a aptidão de Márcios. Então, será que a interação com o leão vai fazer com que eu tenha mais Márcios no futuro ou menos Márcios no futuro?
Será que a interação com a onça vai fazer com que eu tenha mais onças no futuro ou menos onças no futuro, certo? Isso a gente chama de ecologia de populações. Quando a gente fala de ecologia de populações, nós estamos falando da ecologia que estuda a interação entre duas espécies. Se a gente pega, por exemplo, zebras e leões, é uma interação chamada de predação. E ela é uma interação positiva para os leões, que vão deixar mais filhos com a interação com a zebra, e negativa para a zebra, porque aquela população vai deixar menos filhos com a interação com o leão, certo? Passado desse estágio, e é aqui que a gente chega no experimento de hoje, nós temos o que a gente chama de ecologia de comunidades. E o que a ecologia de comunidades vai estudar? A ecologia de comunidades vai estudar basicamente o que acontece quando eu tenho uma interação entre 3 ou mais espécies, certo? Então eu posso começar, como o experimento de hoje, que vai tentar olhar para mais ou menos 3 espécies, vocês vão perceber que são mais do que 3 espécies, ou eu posso ir para estudos de redes complexas que vão tentar entender o que acontece com a interação da maioria das espécies daquele ambiente.